Olá, Súcia. Aqui é a Nath Patética e eu tô requintando Rainha dos Condenados, porque assim, a gente tá nessas de fazer teorias, como eles vão finalizar, né, os livros, como eles vão fazer a adaptação do restante dos livros, agora que a gente tá num outro paradigma completo, né? Porque a partir daqui, grande maioria dos relatos é a partir do ponto de vista do Lestat, recontados através de outras formas, né? Nunca mais vai voltar para o ponto de vista do Louis, teoricamente. A gente tem essa ideia de que talvez tenham só 5 temporadas e tem um monte de livro para eles poderem, sei lá, costurarem e talvez fazer uma finalização. Então, talvez em 5 temporadas, no máximo, ao meu ver, 6. Isso porque a gente está vendo, sei lá, os atores principais ganharem notoriedade. Eu imagino que eles, como atores, queiram, né, explorar outras coisas na carreira deles, em Hollywood, de repente em filmes, e eu acho que não seria nem justo com eles, né, perder esse tipo de notoriedade enquanto eles estão ainda no alto da crista da onda. Às vezes assinar um contrato com a Marvel, já que vai ter Secret Wars aí, eles vão renovar todo mundo, por que não? Eles merecem, porque o cast desse seriado é o máximo. Nessa relida que eu tô dando, eu tô ponderando também como eles poderiam adaptar isso, quais as informações ali talvez sejam mais interessantes e o que renderia numa longa duração com personagens que por muitas vezes a Anne Rice explora pra caramba, pensamentos, dinâmicas e tudo mais, e nunca mais vão voltar para a história, não acrescentam nada às dinâmicas que a gente já tem ali de um cast principal, nem nada assim. E aí, eu venho por meio dessa, colocar minha carta de insana em cima da mesa, porque eu ainda acho que existe a possibilidade da da Regina, que a gente viu, todo o lance com a Regina, como garçonete, todo o showzinho dela com a irmã ali, teatro na cabeça decepada com o Luí, dele ameaçar a vida dela cortar o próprio pulso e sair corrida, chorando. Girls que contam não. Girls que contam segredos não vivem. Um negócio assim que ele fala para ela. Ainda acredito que existe a mínima possibilidade de alguma forma tem algum tipo de segredo escuso. Eu posso estar maluca? Eu posso estar inventando coisa? Sim, mas o que acontece é que perder a Delaney, a atriz, agora não faz o menor sentido. E só trazer ela para a resolução da Cláudia, que eu tenho certeza absoluta, absoluta no mundo, que tem que ter uma resolução dela encontrando a Madeleine até o final da temporada. É o arco da Cláudia. Um arco de fechamento da Cláudia seria esse, ela encontrar com a Madeleine. E não só ela merece, mas a gente merece como visualizador. Agora, independente, é gótico, é um monte de gente estranha, não tem REA, né, que a gente chama, de final felizes garantidos. Mas por que não? Por que não nessa adaptação a gente não ter um final feliz para Cláudia com a Madeleine nesse pós-vida? Já que a gente vai se inclinar para a coisa das almas, que é uma coisa que eu tenho falado bastante nos meus vídeos sobre essa última temporada, essa terceira temporada, com os posters, com a coisa do Lestat quase morrer, com o fato de que a resolução para lidar com a Mel, que é uma coisa que a gente só tá tendo tease, né, provocação como conceito de personagem citando a Mel ali, sem explicar nada. E também com o Man Like the Devil estando alinhado ali para uma possível adaptação, e isso principalmente no texto que a gente tem aberto, que é a alma da Cláudia, penada, sem felicidade, entendeu? Então, são vários pontos, e também o ladrão de corpos, que é uma troca de almas ali dentro do corpo. Então, tem um monte de coisa com a alma aí para lidar, certo? E a Cláudia, sendo um desses pontos, faria sentido ter uma resolução também com ela e a Madeleine. Não só porque eu quero, mas porque no texto faz um sentido narrativo. Agora, segurar a atriz para só aparecer nessa resolução, porque a Cláudia não precisa voltar até lá. Ela não precisa ficar aparecendo, assombrando as pessoas. Ainda que nos livros tem parâmetros para isso. Ela aparece, ela assombra a Jess, ela assombra o Lestat, etc. e tal.
Mas eu acho que para perder a oportunidade de trazer para essa atriz algum mais nuance, mais coisas para ser trabalhadas, seria interessante. E eu já comentei anteriormente que nós temos vampiras milenares que eles poderiam fazer algum tipo de mashup para interpretar. Que visto a Cláudia já ter morrido em 1940, então ela não seria, e não ter família, ela era uma órfã. Então, essa Regina, ou quem quer que seja o nome dessa personagem, se ela realmente for uma vampira milenar, talvez do First Brood lá, que são os primeiros vampiros que a Caixa em que o transformaram, ou então alguma outra das crianças milenares que vieram um pouquinho posteriores. Se ela for uma vampira milenar, então ela tem muito poder para fingir ser humana, trabalhar tanto a mente do Louis quanto do Armand, ou apenas está trabalhando a mente do Louis e trabalhando em conjunto com o Armand, para por vezes ele estar auxiliando a Talamasca, porque canonicamente nos livros o Armand não tem uma relação amigável com a Talamasca. Mas não sei porque a gente não sabe nada de quem efetivamente está sendo os espíritos e as almas por trás da Talamasca como agência, porque nós não sabemos ainda quais desses vampiros milenares serão trabalhados na história. O 7 já é mais ou menos uma certeza, visto dentro dos livros essa incongruência do Seth não estar presente no livro que trata da mãe dele, é muito bizarro. Então, os autores perderem essa oportunidade de trabalhar isso dando uma maior congruência, onde o Seth estava, o que aconteceu com ele, enquanto a mãe dele estava querendo causar um genocídio, qual que era a relação deles dois ali, entendeu? É interessante. Da mesma forma que, para mim, ao meu ver, nas minhas teorias paranoicas, eu ainda acho que o Enkidu teria muito mais potencial do que nem aparecer com uma fala sequer. Nos livros eu já fiquei encafifada das ideias que ele aparece quase nada e morre quando a festa começa a rolar, que é quando a Caixa ressuscita. Mas, se você parar para pensar, se eles já tiveram essa lutinha de poder e a Caixa já teve uma situação de dominação em cima dele, quase deixou ele morto ou semi-morto, de novo, o Magnus pede para espalhar as cinzas dele para ele não voltar. Vampiros muito fortes, é muito difícil de matá-los. Mesmo quando eles viram pozinho, você tem que espalhar em vários lugares diferentes para eles não voltarem. Esse é o lore nos livros. Agora, no seriado, a gente não teve uma morte tão bizarrona assim ainda. Se o Enkidu voltar, e se trabalharem o Enkidu dando mais teor de texto para ele, no lugar, por exemplo, das gêmeas, ou, sabe, ou do Cayman, e fazer ele uma força, já que, vamos dizer assim, que as gêmeas não voltariam como quem vai destruir a Caixa, mas fazer ele uma força contra ela, talvez seja interessante. Ao meu ver, principalmente se juntarem o Louis nessas. Se eu estiver enganada, tudo bem. Ainda tem o 7 ali que poderia muito bem para se prestar a esse papel. Eu ainda acho que é um desperdício, né, se livrar do Enkidu dessa forma assim. Mas, enfim, poder feminino dentro de um discurso do que eles poderiam estar fazendo para a história da Caixa, como eles vão adaptar, às vezes vai acabar sendo satisfatório o fato dele não estar no tempo presente. Temos que aguardar. E nessas que eu estava comentando da Delaney, a gente tem como potencial de vampira antiga, que ela poderia ser, que a Cláudia, na verdade, seria uma descendente dela, e não o contrário, e por isso que elas são parecidas fisicamente. Da mesma forma que a Jessie Reeves herdou os cabelos, né, ruivos e meio que os poderes das antepassadas, que seriam as gêmeas. Então, esse seria a Cláudia, na verdade, seria a descendente dessa vampira que tem o mesmo rosto dela. E eu argumentei em outro vídeo que para mim faria sentido dela ser, se não me engano, é Severine. A Severine, ela é dessas milenares, vampiras milenares, numa época que a Caixa não permitia a First Brood, lá, os primeiros vampiros criados, criarem vampiras femininas, criarem vampiras mulheres, porque ela é uma hipócrita, na verdade, ela não quer que as mulheres tenham igualdade, ascensão, nem nada. O que ela quer é ela
rainha máxima no poder e dominando todo mundo, certo? Tanto homem quanto mulher. Mas essa Severine acaba sendo transformada e elas têm uma relação ali. Então, ao meu ver, e também, em relação a vampiras milenares, tem a Pandora muito pendente, porque se a gente já tem o Marius, ao meu ver, dentre todos os vampiros das crianças da noite, a Pandora é uma máxima. E eu te faço essa pergunta. Se você tivesse que escolher entre as gêmeas e o Caiman e a Pandora, sendo adaptados e se tornando parte do cast principal, qual dos dois você optaria? Qual dos dois você acha que traria mais coisa, qual, né, desses personagens você acha que acrescentaria mais coisas até a finalização e que seria mais fácil manter um equilíbrio ali? Porque se a gente está falando das gêmeas, não é só as gêmeas. São as gêmeas, o Caiman e a Jessie. E toda a coisa com a Talamasca. Então são vários personagens aqui e toda uma plotline que você precisa continuar alimentando até o final do seriado. Agora com a Pandora, você poderia resumir tudo isso. Da mesma forma, se por exemplo, esse personagem da Delaney é um certo de mashup entre a Severine, que estava nessa situação, e as gêmeas, por exemplo. Então, para trazer uma backstory ali da Akasha e ter uma antagonista feminina, porque ao meu ver, a Akasha ainda tem que ser derrotada por uma vampira milenar, certo? E outra coisa, deixa eu falar uma coisa para vocês, que me pegou muito, eu ainda não cheguei na parte específica da backstory das gêmeas, determinando todos os pormenores. Mas, pegando para reler, me puxou muito pela cabeça que essa coisa dessas minas ruivas, do olho verde, assim, assim, gente branca, né? E aí eu me peguei pensando, com todas essas coisas de referência ao Brasil, né? Da Anne Rice exotizar etnias diferentes e culturas diferentes dos Estados Unidos, principalmente de raças diferentes. E isso é muito interessante se realmente tornassem as gêmeas ou uma personagem só brasileiras, né? Daqui da Amazônia, com toda a antropofagia indígena. E aí minha mente pegou e deu uma derrapada, assim, porque a Stephenie Meyer, que é a Stephenie Meyer, que eu chamo ela de Mormon doida, com a fanfic dela de Anne Rice, que é Crepúsculo, ela fez isso, porque todo o lance de Crepúsculo, a finalização é justamente a finalização de Rainha dos Condenados, né? De juntar os vários vampiros ali para ter uma guerrinha que não é guerrinha. Mas como que finaliza ali? É com o Naruel, que é o quê? Que é brasileiro. Então, assim... da mesma forma que a Alice pega e traz, né? A testemunha principal para finalizar ali um pseudo-conflito, é a mesma forma que a última gêmea que estava perdida na mata chega para resolver o conflito com a Akasha. Certo? Isso pode falar que eu tô tirando coisas do cu, mas é fato, velho. Crepúsculo a gente sabe que é fanfic de Anne Rice. Mas, assim, o fato da Stephenie Meyer ter trazido nessa fanfic dela, ter trazido a representatividade brasileira justamente com esse ponto final ali do conflito, é muito descaralhamento pra minha cabeça, assim. Porque, assim, imaginem, em vez das gêmeas ruivas do olho verde, todo esse tralalá, e pra falar, né, do canibalismo e como a Akasha era intolerante, e todo o rolê que tinha lá, traz uma personagem só brasileira e pronto. Canibal. E pronto, filho, eu não preciso de mais nada. Adaptação 10/10. Aqui no Brasil, só o Brasil a gente vai sustentar até a 13ª temporada do seriado. Ei, Hannah Moscovitz, me ouve. Eu resolvi todos os seus problemas. Certo? Mas falando sério, eu acho que eles estão com esse contexto de gêmeos há um certo tempo. Porque eu não acho que eles vão adaptar exatamente como é a história. Porque no seriado da Talamasca, que tem gente que gosta, porque gosto é que nem, né? Rabinho, cada um tem o seu. Mas no seriado da Talamasca já trabalharam isso da irmã gêmea perdida. Então, por isso que eu acho que não vai voltar. Agora, como tema geral das crônicas vampirescas, e com aquela coisa das bruxas queimando de 9 anos de idade, eles podem trazer de alguma forma diferente de referência, mas eu não penso
que seria como personagens mesmo, apresentar toda a backstory dela, toda a coisa de cultura e toda coisa assim. Eu não sei se eles podem fazer, aí eu posso, né, comer minha língua, aí, mas eu não acho que vale a pena. Eu, como leitora dos livros e como fã do seriado, eu não acho que vale a pena. Eu não gosto das gêmeas tanto assim, eu não preciso delas. Como eu falei, pra mim é muito mais essencial a Pandora. A Pandora pra mim tem que ter. E assim, vampiros milenares por trás das cenas, eu ainda acho que existem. Eu já comentei sobre querer que o Mael seja o vampiro Sam. E uma coisa que eu não lembrava de forma nenhuma, como a história da Jessie Reeves está ligada ao Mael. Que ele dá pulseirinha, ele quase transforma a Jessie, inclusive briga com a Makareshi, com a tia dela, tia-avó, bisavó. Até briga com ela, pedindo para transformar a Jessie, e ele vai embora ali da casa dos vampiros que a gêmea tem, justamente para não sofrer essa tentação de transformar a Jessie. Então, não sei como eles vão fazer isso aí, mas eu tenho certeza absoluta, que eles precisam de uma vampira milenar que vai ser a pessoa que vai ajudar a acabar com a caixa, que eu não acho que um vampiro macho matando elas é uma finalização interessante. 2, a gente precisa de algum vampiro milenar por trás da Talamasca, que tá organizando muito provavelmente o Raglan James ou a Gabriela. A Gabriela com certeza não tá trabalhando sozinha. 3, eu preciso ver a Gabriela com uma outra vampira. Se for uma vampira mais poderosa, melhor ainda. E não, eu não tô falando da Rainha Caixa, porque a Rainha Caixa esmigalharia ela em 3 segundos de, assim, tchau. Ela já pediu para matar, aliás, a Gabriela, e eu não sei como ela está viva até agora. Ela pediu para o Marius ir atrás para matar a Gabriela na hora que ele foi, né, tirar o Lestat do solo ali para cuidar dela. Então, já tem um texto que elas não, que a Caixa está dando nada para Gabriela, não. Então, se ela tem uma outra vampira ou um vampiro mais poderoso atrás dela, organizando essa grande conversão, por que caralhos não sabemos? Ao meu ver, faz sentido se é para deixar a Caixa menos poderosa, porque, né, os poderes dela se diluem quanto mais vampiros são feitos. Às vezes ela acorda justamente por causa disso, da grande conversão, e não por causa da obsessão dela com o Lestat. É porque estão fazendo ela ficar muito fraca, então ela tem que acordar para lutar contra isso, para não ser morta. Não sei. O 7 a gente vai ter que ter com o Farid. E quem mais acrescentaria ali nessa história? O Kaiman. Que nem eu comentei da Severine e o que poderiam fazer com a Delaney. Se essa vampira com coisas da Severine, usando a Delaney, entrar no lugar do Kaiman, seria interessante. Uma vampira diretamente subalterna à Caixa, que por isso tem tanto acesso às dores dela, né? Quanto, sei lá, quando ela age como egolatria, assim, subserviente a ela. E é a partir dessa dinâmica, talvez, que nós tenhamos maior acesso à Caixa, que ela contando apenas, talvez não tivesse essa verossimilhança. Porque eu acho que da mesma forma que nós tivemos o relato do Louis sobre a situação ali, para agora ter a do Lestat, e nós vermos a interação entre o Armand e o Louis no presente para a gente ter contrapontos do passado, a Caixa também precisa de um personagem assim. Se não for o Kaiman, porque tem ligação muito íntima com as gêmeas, eles resolveram fazer uma outra coisa, às vezes uma vampira milenar, então mesmo seriam, né, economizar personagens e ter só a dinâmica entre essas duas ali. Essa mesma vampira ser quem vai derrotar a Caixa, não sei se já faria nexo, às vezes teria que ter uma segunda, entendeu? Um segundo personagem ali. Eles poderiam justificar de alguma outra forma que não o canibalismo, estupro e etc. a vingança. E nessas, um dos vampiros que eu tô achando mais interessante, que talvez valeria o tempo de trazer para voltar, é o Santino.
Porque assim, a gente tem Marius mais ou menos com um pseudo-antagonista montado já em relação ao Armand, né? E com a Pandora não dá pra saber o que eles vão fazer. Às vezes eles juntam a Pandora com a Bianca ou alguma outra coisa, não sei. Para condensar essa história. Que nem eu falei no meu último vídeo, em relação aos posters, parece até que o Marius já está morto. Ele morreu durante a duração dos acontecimentos com a Caixa. Se eles realmente vão se livrar do Marius, às vezes junto com a Pandora, às vezes nem apresentam a Pandora, ainda que eu vou ficar decepcionada em relação a isso. Por vezes eles trazem o Santino para ser um antagonista assim no futuro. Eu ainda não cheguei no Príncipe Lestat, mas eu tenho uma noção que tem o Rashmandes, sei lá, que é o antagonista principal ali dos últimos livros. E talvez, ao meu ver, seria interessante trazer às vezes o Santino para deixar ele como esse antagonista, sucessor à Caixa, porque ele tem as tendências religiosas bizarras dele, que por vezes vai trazer finalmente algumas questões mais morais e anticulto e existenciais para a finalização da série. Mas não só isso, eu tenho, na minha cabeça, já é fato consumado, e eu posso muito bem estar errada novamente, que o destino final do Amell tem que ser o corpo do Raglan James, do James Kirk, não, esse é o James Kirk do Star Trek, mas do ator que tá fazendo o Raglan James, ao meu ver, é o lugar perfeito para colocar, finalizar o arco do Amell, quando ele for extraído dos vampiros. Então, o Amell é o parasita último. Então, os paralelos já estão lá. Então, vamos dizer que o seriado vai ter só 5 temporadas, no máximo 6. O Amell será a última coisa para se resolver ali, e aí ele ter um corpo, e juntarem isso com o Ladrão de Corpos, conforme a gente teve no Flash Forward, com aquela cena deles fazendo o leilão ali, faz sentido para mim. Em termos da resolução, vamos acabar o seriado já. Em relação ao Daniel, para mim, o objetivo dele final é continuar sendo curioso e tudo mais. E isso cria mais paralelo para mim com a Talamasca, com o envolvimento e o que a Talamasca são, como eruditos, estudiosos e tudo mais. O Daniel ter essa curiosidade. Então, se a gente tiver um arco dele morrer e voltar, né, ou ter o corpo possuído por um demônio e isso trabalhar o Menok, uma entidade, isso trabalhar a dinâmica Devil's Minion e com o Menok, mas também o Daniel vai estar aprendendo coisas que por vezes quando ele voltar à vida, às vezes com a ajuda da Talamasca, ele se une a essa entidade ou assume o poder da Talamasca. Para mim faria um sentido como finalização para ele. Em relação ao Armand, para mim a melhor finalização é da Devil's Minion, obviamente, com o Daniel, ele fazendo uma família, finalmente tendo o seu covering final, com o Daniel, a Cibele e o Benji como filhos. Não só isso, mas no meio do caminho, com certeza, encheu mais e o Santino de porrada. Resolução para o Louis Lestat, ao meu ver, até o final de tudo, seria, com certeza, ter uma outra criança, mas não só ter uma outra criança, um outro filho, mas o Louis ser o responsável, criar o seu último fledgling ali. Aí se eles vão tirar da Rose, ou do Victor, ou dos dois, como eles vão fazer eu não sei. Mas filho biológico pro Lestat eu acho que não tem rolê pra trazer, sei lá, se você gosta desse plot, eu não cheguei lá para ler, eu acho ridículo, mas até aí às vezes lendo, vou ficar maravilhada, não sei. Mas assim, né? Porque, enfim, é muito renesme para mim, tô de boa disso aí. E se for, eu acho que para ficar mais interessante seria legal se fosse um menino, às vezes o Victor, e o Louis ser a mãe dessa vez, quem transforma. E nisso ele não já pensar no vampirismo como uma maldição, uma coisa terrível. E então, muito provavelmente teria que ser depois de Ladrão de Corpos, né? Porque talvez eles tragam aquela cena que machuca o coração, que é ele não ajudar o Lestat a se tornar um vampiro quando ele tá num corpo humano ali. E me irritou pra cacete essa cena, e se eles quiserem adaptar, então às vezes eles precisam ter, sei lá, essa resolução, essa ciência do Louis de verdade mesmo, assim,
que por vezes transformar alguém pode ser uma coisa benéfica, ou a decisão dessa pessoa, ele respeitar a decisão de uma outra pessoa, entendeu? Sei lá. Mas alguma resolução nesse sentido de um filho para os dois, para Lowstat, seria a resolução perfeita também, núcleo familiar ali. Quem mais que precisa de resolução? A Gabriela ser desmembrada em várias partes. Não é isso? Não pode isso na televisão? Ela, o Marius, o Santino, que mais? A lista só aumenta. E dos livros, eu imagino que para essa, que nem eu falei, quarta e quinta temporada, Devil's Minion e Memnoch. E para trabalhar o Armand, né, e o Daniel ali, eles podem trazer o livro da Pandora e do Marius ali, né, quando estiver contando, e do Armand, óbvio, do Armand, então já vai 5 livros ali, neles dois. A parte deles de Rainha dos Condenados, Memnoch the Devil, que mais? Pandora e Marius. Então já tirou uma caralhada de livro ali para trabalhar esses dois. No Príncipe Lestat, a resolução ser a mesma do Ladrão de Corpos, une o bom, o útil ao agradável ali, com o Memnoch como entidade, tanto quanto a Mel, a gente teria que ter alguma explicação ali de quem são esses poderes, para onde eles vêm, para onde eles vão. Isso se unia a Talamasca, o estudo da Talamasca. E que mais? O menininho vampiro que tem gêmeo não precisa trazer essa história. Meio que isso. Eu acho que para o arco final ter um antagonista que não seja o Amell exatamente seria interessante. Se eles unirem essa resolução, porque o que tem acima da Akasha, né, como vilania, realmente seriam essas entidades, que é tanto o Amell como o Memnoch, como coisas mais extremas assim, que poderia acontecer. E o que eles podem falar sobre os vampiros como seres sobrenaturais e as almas na Terra e essas questões assim de você estar preso na Terra, tem um lugar melhor, essas questões metafísicas, teológicas e os cacete que a Anne Rice traz. Então, acabar com esse ponto de final de super descaralhamento da cabeça, assim, com entidade e etc, assim, e uma resolução nesse sentido depois de Ladrão de Corpos, ou juntamente com Ladrão de Corpos, com a Mel possuindo definitivamente o corpo do Raglan James, ao meu ver, é o caminho. Agora, o livro que junta com as Bruxas Mayfair, Pão do Cu, sei lá, tem outro, o vampiro que vê espírito, caguei. Então, assim, a gente tem bruxa e vampiro que vê espírito. Tá vendo? Junta com Talamasca e junta com a alma, que são coisas pendentes. Então, não é tão difícil assim. Com poucos personagens acrescidos na história, permanentemente, para ficarem até o final, faria sentido. Entendeu? Às vezes o vampiro ou a vampira que está por trás da Talamasca consegue ver espírito e tudo mais e vai ajudar a guiar com contato com essas entidades posteriores e tá ajudando a tentar derrotar a Caixa por algum motivo. Entendeu? Pode ser um vampiro só, uma vampira só, melhor ainda. E mais um vampiro ou uma personagem para ficar para ser o filhote Lestat. Agora, Benji e Cibele podem se unir a um personagem só também. Talvez até o próprio Alex, quem sabe, para ser o filhote Devil's Minion. Às vezes o Alex fica até o final e ele vai ser uma junção entre esses dois personagens. Sei lá. Então, eu acho que essa é a minha cabeça que está no momento para teorias da conspiração, para adaptação de uma quarta e quinta temporada e como eles poderiam fechar todos os livros ali. E você, o que você acha? Deixa aí seu comentário. Maior de idade, entra inteiro, tomo trago, tomo tom. Quem encara a verdade crua ama sem cerimônia. Fujoshi, fundashi, cola, fangirling sem pedir perdão. Se o mundo fecha a cara, a gente abre o portão. Suziague, chega mais. Suziague, sem moral.
Hoje a pista é daqui.